Neste vídeo nós vamos ver 10 expressões curtas ou dizeres em Guarani. E a gente vai começar aqui vendo página a página as expressões curtas que eu trouxe aqui para fins de aprendizados. O primeiro dizer que eu trouxe aqui, agora estou trazendo inclusive neste formato, que é um formato mais fácil, né, de aprendizagem, para a gente aprender melhor, para não confundir muitas letras dentro da lousa, né? Então vamos ver aqui. A frase que eu trouxe, a primeira frase, ou dizer curto, seria esta aqui, ó. Pediu Nhamocon. Pediu Nhamocon seria, né? Ou pediu Nhamocon. Pediu Nhamocon. O que seria esta frase aqui? Eu vou colocar aqui a tradução para nós. Muito bem, vimos aqui então a tradução desta frase, que quer dizer venham, vamos beber. Vamos entender aqui a frase. Pediu quer dizer venham, né? Que é na verdade, isto aqui é um imperativo, né? Então, ju quer dizer vir, né? E o P vem do imperativo para a segunda pessoa, né? Do plural. Então, pediu Nhamocon, venham, vamos beber. Nhamocon, mocon, se vocês quiserem anotar, quer dizer engolir. Mocon, engolir. E nha vem de nós, né? Nhamocon, então vamos engolir, seria a tradução literal. Mas no caso é vamos beber, né? Vamos novamente à pronúncia, seria pediu Nhamocon. Pediu Nhamocon. Pediu Nhamocon. Muito bem, agora nós vamos ver a outra frase que temos aqui. Chegamos nessa segunda frase e aqui fala assim, ó. Sheputuvomina ape. Sheputuvomina ape. She, vocês sabem o que quer dizer eu. Putuvomina. 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 Putuvom quer dizer ajudar, né? E aqui temos o ape. Eu vou ler novamente a frase e vou colocar a tradução para nós. Sheputuvomina ape. Sheputuvomina ape. Quer dizer, Sheputuvomina ape. Deixa eu colocar a tradução. Eu acho que seria mais ou menos desta forma, né? A escrita aqui em português. Se essa vírgula estiver errada, vocês me corrijam aí. Mas seria isso a tradução. Me ajude aqui, por favor. Ou na nossa famosa língua coloquial, né? Me dá uma força aqui, né? Me dá uma força aqui, meu. Tipo, me ajuda aqui, por favor. Me dá uma força aqui, né? Por favor. Esse mina, no caso, se torna favor. Então, vamos entender. Che é eu, né? Ou, no caso, o pronome possessivo também, né? Então, Sheputuvomina, me ajude, né? Me ajude. Esse, no caso, se torna como me. Me ajude. E o mina aqui é favor. Putuvon quer dizer ajuda. Putuvon, ajuda. E mina, o favor. Ape quer dizer aqui. Então, Sheputuvomina ape. Me ajude aqui, por favor. Muito bem, agora nós vamos para a próxima frase, ou próximo dizer curto. E vamos ver aqui. Temos aqui esta frase, que é bem comum no nosso dia a dia, inclusive. Fala assim, Mbae jajapota aje. Mbae jajapota aje. Ó, Mbae jajapota aje. Mbae jajapota aje. Quer dizer o quê? Vou colocar a tradução aqui para nós. Seria essa expressão, o que podemos fazer, né? Ou o que a gente pode fazer, né? Tipo, seria como se algo aconteceu e a pessoa não tem o que fazer, alguma coisa assim, não tem jeito, então a gente usa essa expressão, né? O que podemos fazer? O que a gente pode fazer? Seria essa expressão. Neste caso, adje vem de adjepa, e adjepa quer dizer não é, ou não é verdade, ou é verdade, né?
Então seria isto, no caso, esse adie se torna o né, nossa expressão aqui do português. Então, bae seria que, né? O que. Diapota, diapô. Aqui é o verbo fazer, né? E diapota está no futuro. Diapota é a partícula do futuro aqui. E já vem de nós. Então, o que podemos fazer, né? O que nós podemos fazer? Agora a gente vai ver a próxima frase. Essa aqui é uma frase que é muito usual, né? Que diz assim, ó, Jaha tupaope, Jaha tupaope, Jaha tupaope. Quer dizer, vamos à igreja, seria a tradução. Jaha quer dizer vamos, ou nós vamos, né? Nós vamos, ou vamos-nos. Tupaope para a igreja. Jaha tupaope, tupao quer dizer casa de Deus. Aqui Tupã é Deus e O vem de Oga, né? Então Oga é casa e Tupã é Deus. Então Tupaô quer dizer casa de Deus e P é nela, dentro dela. Então Jaha Tupaope, vamos à igreja. Jaha Tupaope. Aí quando você quer convidar alguém em Guarani para ir para a igreja, já sabe como convidar, né? Jaha Tupaope. Vamos ver a nossa próxima frase. Aqui nós temos dois dizeres curtos também, que são muito usuais, né? Muito usual no nosso dia a dia, inclusive para o nosso dia a dia mesmo ou na nossa casa, né? Temos esta primeira frase, nhanguahena, 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 quer dizer vamos chegar, né? Ou você está com alguém, alguém está vindo até próximo à sua casa e você muitas vezes acontece isso, né? Tá de carona e alguém vem e te traz da sua casa e você fala, vamos chegar um pouco, vamos chegar em casa, né? Vamos entrar um pouco, né? Então aqui, nhanguahena, 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 quer dizer, vamos chegar, não é vamos entrar, é vamos chegar. Porque vamos entender aqui. Nhahen quer dizer chegar, né? E nha é nós, né? Vem de nós. Nós chegamos. Esse na é como se estivesse pedindo um favor, né? Vamos chegar, né? Tipo, dando sutileza à palavra, ou dando carinho a essa palavra. Nhanguahena, tipo, convidando carinhosamente para chegar na casa. Agora vamos ver a outra frase aqui que temos. E diz assim, Ekaruma picô, Ekaruma picô, Ekaruma picô. Pode-se usar também desta forma, que é mais usual ainda. Ekarumaiko, 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 que é a abreviação de picô, assim, tá? Você vai ouvir bastante Ekarumaiko, né? Vai ouvir bastante sem Ekarumaiko. Quer dizer o quê? Você já comeu ou já comeu, né? Já comeu, já almoçou? Você já almoçou? Pode ser também, né? Karuma picô, você já almoçou? Né? Seria esta frase. Karuma picô, Ekaruma picô ou Ekarumaiko. Ekarumaiko. Eu vou deixar picô porque é o correto, tá? Ekaruma picô. Quer dizer, então, você já comeu? Agora vamos ver a próxima frase. Temos também duas formas aqui, ou seja, duas frases aqui que vamos interpretar. Primeiro temos eikena, eikena, eikena. Não vamos confundir este e aqui com é. Em Guarani não tem é. É tudo e. Então, eikena, 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 quer dizer entre. Entre, né? Você pede para a pessoa entrar, pode entrar, entre, eikena, pode entrar, né? Entre. E aí aqui temos a outra frase que estamos usando também, eikena, né? Eikena, e aí temos como que eu posso dizer? O complemento, né? Eikena de Aguapu, Eikena de Aguapu, Jaguapu, Jaguapu, quer dizer? Então quer dizer, entre novamente, né? Eikena, entre, Jaguapu, quer dizer, vamos sentar, vamos entender aqui.
Guapu é o verbo sentar, tá? Então, Jaguapu quer dizer... Jaguapu seria vamos sentar. Já nós sentamos, né? Então, entre, vamos sentar. Ikena Jaguapu, né? Ikena Jaguapu. Entre. Pode ser também Eguapu. Você mude esse Jaguapu por E aqui e vai ficar entre, sente, entre. Pode entrar, sente aí, né? Seria mais ou menos isso a tradução. Agora nós vamos partir para a próxima frase. Aqui nós já temos uma frase, né? Um dizer mais longo, né? E fala assim: Retaite roheshanga-u mama, né? Retaite, ó, retaite roheshanga-u mama. Vou ler mais devagar. Retaite, retaite, roheshanga-u, roheshanga-u mama. Vamos interpretar esta frase. Vou colocar a tradução e a gente interpreta. Então temos aqui a frase já traduzida, né? Que diz assim: senti tanta saudade de você, mãe, né? Ou como eu estava com saudade de você quando você encontra sua mãe depois de muito tempo e você fala essa frase, né? Como estava com saudade, senti tanta saudade, senti sua falta. Agora vamos entender aqui. Retaite quer dizer muito, retá é muito e ter o superlativo, então muito demais, né? Ou muito, muito. Rohechá quer dizer te ver, né? Engaú, no caso, é um complemento que diz assim, Rechangaú seria como se fosse te ver, só que assim, sem te ver sem sua presença. Então, sentir muita, a gente traduz isso como saudade. Rechangaú seria saudade e iro, eu, né? Rohechangaú e mamã seria mãe, né? Mamã a gente usa para mãe em Guarani. No caso, poderia ser também Xesu, que quer dizer minha mãe, né? Xesu, minha mãe. Então, vou ler novamente. Retaite, rohechangaú, mamã. Vamos ver a outra frase que temos. Aqui eu apenas coloquei a resposta daquela frase que vimos de saudades, né? Então, vamos ver aqui. E aí fala assim aqui. Avu aite rohechavo shemembu, né? Avu aite rohechavo shemembu. Avu aite rohechavo shemembu. Aí a pronúncia correta seria Avu aite rohechavo shemembu. Quer dizer o quê? Como estou feliz em vê-lo, meu filho, minha filha. Poderia ser tipo, como estou feliz em te ver novamente, ou em te ver, né? Tipo, a pessoa depois de muito tempo se viu, né? Aqui eu coloquei como se fosse a tradução do que a mãe falou para o filho quando ele falou que estava com muitas saudades e ela falou, estou feliz em te ver novamente, né? Em vê-lo ou te ver. Então seria isso aqui, a tradução desta frase que temos aqui em cima. E eu acho que é só. Espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos aqui, eu vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frases curtas, dizeres curtos em Guarani. E acredito que vai acrescentar muito ao aprendizado de vocês. E se vocês gostaram de verdade, dá ali um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E a gente se vê no próximo vídeo.